Nossa, eu tava pensando nisso agora, eu tava pensando. Eu acho que é aquela que a gente falou no WhatsApp. Pode ser. Uhum. Calma aí, eu vou chegar naquela. Deixa eu fazer essa aqui, que daí eu chego naquela. Uma partícula deixa a origem com velocidade 3i. E a aceleração, tá, agora sim, agora pode ser. Menos 1 e menos 5 do J metros por segundo ao quadrado. Quando a partícula atinge o valor máximo de coordenada x, qual é a velocidade e qual é o vetor posição? Tá. O que está acontecendo aqui é que você tem aceleração nos dois, tanto no I quanto no J. Eu estou encucada aí com essa velocidade inicial ser I, mas tudo bem. Minha posição inicial, x inicial 0 é igual a 0 e y inicial é igual a 0 em metros. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho y. Beleza. Ele sai do zero e faz isso aqui. Tá. E aí, ele quer saber este ponto aqui. Esse ponto aqui é x do vértice, esse ponto aqui é y do vértice. Com o cuidado de que eu tenho... Vamos botar de que cor? Vamos botar de vermelho, que é para chamar atenção. Tempo e aqui posição. Tá? Ou então vamos fazer separadinho o gráfico tempo e posição. Pode ser também. Para o x e para o y. Aqui eu vou ter tempo. Estou separando esse gráfico x e y em dois. E aqui. E aí ele vai fazer isso aqui. E depois eu tenho esse gráfico aqui para o y. Aqui tempo e aqui y, tá? Separei ele em dois. Ele também vai fazer um movimento, eu tô colocando um movimento qualquer aqui, só para vocês verem que é uma parábola, tá? Não que a parábola tá correta, tá na posição certa, enfim. A aceleração dos dois é negativa, então ela é uma concavidade para baixo, tá? Porque é a aceleração que determina isso. E como tem aceleração, é um movimento parabólico, né? Tá, e aí ele pede qual que é o valor máximo da coordenada, quando a partícula atinge o valor máximo da coordenada x, qual é a velocidade e qual é o vetor posição. Tá, vamos ver aqui. Para a gente fazer a velocidade, eu preciso descobrir a velocidade final x e eu preciso descobrir a velocidade final y e aí juntar as duas. Faz sentido isso para vocês? Eu vou fazer, ó. Eu tenho uma velocidade inicial. E aí, ela tem, nesse caso aqui, 3i. Quando ela está fazendo o movimento dela, um movimento parabólico, vamos dizer assim, ela vai ter uma velocidade diferente lá nesse ponto. Como existe aceleração também em J, a velocidade vai mudar, vai deixar de ser zero em J. E aí eu vou precisar fazer a conta uma por uma separado. Como as duas acelerações são constantes, eu tenho dois movimentos de MRUV, um desses movimentos em X, o outro movimento em Y. Ok? Então, a letra A eu preciso calcular 2 MRUV. MRUV de X
e MRUV de y. Então, ó, Vx é igual a V0x mais a aceleração vezes o tempo. Vy é igual a V0y mais a aceleração vezes o tempo. Ninguém me fez pergunta dessa questão, eu passei ela reta, eu passei ela batida, eu nem me lembrava dela. Tá? E ela não é uma questão tão simples assim. Certo? Acho que alguns me fizeram umas perguntas meio específicas, mas não necessariamente da questão em si, né? Teve gente que me fez pergunta... Prof, eu não consegui fazer a 15, eu não entendi a interpretação. Isso sim, então eu sabia que eu tinha que fazer ela, tá? Tentem fazer perguntas, tentem fazer uma lista de perguntas, nem que vocês me encham de perguntas sobre a questão, mas leiam o enunciado e vão fazendo perguntas. Isso ajuda a organizar o raciocínio também e ajuda a organizar o aprendizado, tá? Então, eu não entendi nada. Uma partícula deixa a origem. O que tu não entendeu nessa parte? Porque eu acho que essa parte dá para entender, né? Mas se tiver dúvida ali, a gente pode resolver essa dúvida. Com uma velocidade inicial, qual que é a dúvida? E uma aceleração, qual é a dúvida? Entendeu? Partezinha por partezinha e vai fazendo dúvidas. Tá, agora sim, vamos lá. Vamos achar o Vx. Se eu achar o Vx e o Vy, eu respondo a letra A. Vx vai ser a velocidade inicial, que era 3, mais a aceleração, que é menos 1, então vou botar só a aceleração, vezes o tempo, que era de... a gente não tem o tempo em que eu tenho o valor máximo, né? Tá, então a gente precisa recuperar esse valor máximo aqui de x, e aí agora eu saquei porque que eu tinha feito o gráfico só de x. Então, bora lá, vamos apagar esse aqui. E vamos trazer esse gráfico aqui para cá, porque é esse que vai ajudar a gente a encontrar qual é o tempo que eu vou usar na fórmula. Então, eu tenho uma velocidade inicial. Essa velocidade inicial é positiva, então ele está indo no sentido positivo de x, ó, ele está aumentando os valores de x, até que a aceleração faz essa velocidade zerar, que é aqui, que ali vai ser o ponto de valor máximo de x. Nesse tempo aqui, eu vou ter o tempo do vértice, ó, ou o x do vértice, quando a gente está falando de uma parábola lá na matemática. E aí vai mudar o sentido e os valores de x vão diminuir, 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 até o movimento parar. Tá? Então, não se confundam nesse gráfico aqui, ó, eu estou fazendo da posição x. Então, a posição, ela está aqui. Pensem em valores aumentando, tá? Esses valores aumentando aqui, vocês lembram qual que é a fórmula do x do vértice? Que para nós é o tempo do vértice. Essa fórmula ela vai ser lá da equação de segundo grau, menos b sobre 2a. E aí eu tenho que pensar na fórmula, né? Quem é b, quem é a. Bom, eu estou fazendo um gráfico de posição por tempo. Então, o meu y... Sim, eu estou falando em matemática e estou copiando coisas de física, tá? Não se confundam. Y é igual a ax ao quadrado. Meu ax ao quadrado, ele vai estar ao contrário aqui, mais um bx. Me ajuda, caneta? Mais um bx, que tá tudo ao contrário do que eu estou falando com o que eu estou escrevendo, tá? Mais um c. Então, esse aqui é o A, esse aqui é o meu B, tá? O meu B vai valer a velocidade inicial, que é 3. O meu A é a minha aceleração, que é menos 1 sobre 2. Então, o meu tempo do vértice vai ser menos 3
dividido por 2 vezes menos 1/2. Espero que eu não tenha perdido ninguém, tá? Ela tá ao contrário. Ela tá C mais BX mais AX ao quadrado. Alguém levantou a mão? Pode perguntar? Ô, Prova, você coloca a aceleração menos 1, igual daquilo que você tinha falado ontem pra mim no WhatsApp, de o Y acho que era o I e o X seria o J? Eu fiquei um pouco de dúvida. O I é X e J é Y. Era essa a dúvida? Você colocou ali, tipo, só o menos 1, sabe? Aí... Porque é a única que tá na direção você colocou o X. X ali. Isso. Ah, tá bom. Obrigada, Prova. É que como tem os dois juntos, eu fiquei um pouco de dúvida nessa parte. O menos 1 I eu vou usar quando eu usar fórmulas de X. E o menos 5J eu vou usar quando eu for para a fórmula do Y. Então, eu pego as informações de cada direção separada, apesar dele ter me dado as duas juntas, tá? Então, quando eu coloco o AT ao quadrado sobre 2, eu estou falando de uma aceleração x, porque eu estou falando só no eixo x, né? Só na direção x. Então, aqui, ó, esse A é um AX, que é o menos 1. Por isso que eu coloquei só o menos 1. Daí, sim, agora ficou mais claro, Prova. Obrigada, viu? de nada. Aí aqui, ó, posso cancelar o 2 com o 2, menos com menos fica mais. Ufa, né? Vamos ter um tempo positivo. 3 segundos. E aí eu trago para cá, ó. Trago nessa fórmula aqui. Aqui também é AX. E aí eu fiquei que a minha velocidade naquele ponto ali é 0. Que já era esperado, tá, gente? Porque o ponto onde x é máximo é o ponto onde eu vou ter uma inversão de sentido. Ó. A minha parábola estava subindo, vou fazer em laranja para vocês irem acompanhando. A parábola estava subindo, chegou no ponto de máximo, vou fazer de roxo agora porque mudou o sentido, vai descer, tá? Então, quando tem inversão de sentido, eu espero que a velocidade seja 0. Só que a inversão de sentido é só no eixo x. Então, eu preciso calcular o do eixo y. E aí, o meu VY vai ser igual à minha velocidade inicial, que ele não diz quanto que é, então é 0, né? Porque ele só dá 3i, apesar de estar faltando. E aqui a aceleração, ó, que vai ser só a aceleração y. Então, vai ser menos 5 vezes o tempo é o mesmo. Percebam que nós estamos falando de uma única partícula. Então, no instante que ela atinge o valor máximo de x, esse instante é o que eu estou procurando na outra direção também. Então, eu não posso esquecer o geralzão, né? A imagem geral do que está acontecendo da minha situação. Esse tempo de 3 segundos, ele está falando da mesma coisa em direções diferentes. É o mesmo fenômeno, são movimentos em direções diferentes que acontecem naquele instante, naquele exato momento. Então, a minha resposta aqui do meu VY vai ficar... aqui tem um detalhe. Não, tá certo. Menos 1, isso, tá certo, tá certo. O que tá errado é o valor que eu peguei aqui, que tava me deixando maluquinha. Não é 5, é 0,5. Isso, eu matei os zeros, mas daí eu matei o zero que tá errado também, né? Então, vai ficar, eu tenho 0,5 vezes 3. Quem for lá no cantinho fizer isso aqui, eu vou assombrar de noite e vou puxar o pé. 5 vezes 3 é 15. Menos com mais dá menos. E eu tenho uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Deu. Não precisa ficar montando 0, vírgula para ficar fazendo multiplicação de 0, né? Daí não dá. É igual quando tem assim, ó, 200 vezes 3. Ah, isso daqui me mata. 3 é 0, 0. 3 é 0, 0. Gente, 200 vezes 3. 3 vezes 2, 6, copia os dois zeros. Pronto.
Não façam as coisas no automático que a matemática perde a graça, tá? Bota a unidade, metros por segundo. Então, qual que é na resposta da letra A a minha velocidade? Vai passar avião. Ó, como ele pediu a velocidade, eu vou dar uma resposta vetorial, vou colocar o J na resposta. E aí vai estar certinho, tá? Essa é a da letra A. Na letra B, ele pede o vetor posição. Eu tenho que descobrir qual que é a posição em X e descobrir qual que é a posição em Y, tá? A posição em X eu posso substituir o tempo na fórmula, ou vocês podem voltar aqui e fazer o X do vértice, né? No caso, o Y do vértice, né? Não vou escrever isso para não confundir vocês, então eu vou botar na fórmula. X vai ser igual à posição inicial, que era 0, porque ele estava na origem, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Falei mais e botei menos porque a aceleração é negativa, tá? E aí, quando vocês fizerem essa conta aqui, vocês vão encontrar 4,5 metros e isso daqui está em X. Agora tem que calcular Y. Faz a mesma coisa. Y igual a Y0 mais V0Y. Aqui tem um X, ó. E aqui também tem um X, né? Vezes T mais a aceleração Y sobre 2 vezes T ao quadrado. Y vai ser igual. A minha posição inicial é 0, porque ele saiu da origem, né? Ele fala ali, ó, deixa a origem. Então, é 0. A minha velocidade inicial é 0, 0 termo inteiro. Menos 0,5 sobre 2 vezes t ao quadrado. Vocês vão encontrar y igual a menos 2,25. Menos 2,25 metros. Como é que eu dou a resposta? O meu vetor posição vai ser primeiro em x, boto o versor, mais, que vai dar menos, então eu vou substituir porque o outro é negativo, 2,25 na direção J e coloca a unidade. Pronto, dei uma resposta vetorial. X com X, ó, vamos botar tudo que é X em verdinho. Esse é verde, aquele quadrado lá também é verde, para vocês não se perderem. Botei a resposta verde. Isso é X. Tudo que tá em Y é azulzinho. Então, tá aqui a resposta Y em azulzinho. Olhem para ela, admirem ela, me digam se tá fazendo sentido, tá? Eu faço as direções separadas, eu pego os dados de X e trabalho na direção X, pego os dados de Y, trabalho na direção Y. E eu pego os dados de Z e trabalho na direção Z. E na hora de dar a resposta, eu coloco o vetorial e coloco o que é de X, eu boto I, o que é de Y, eu boto J, o que é de Z, eu coloco K. Boto parênteses e boto a unidade. Show? Não esqueçam da flechinha, ela é super importante.